Sim. Então, rapidamente, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Rinterro, sou apaixonada por pessoas, sou professora graduada no curso de letras já há alguns anos, sou escritora, sou palestrante, sou profissional do desenvolvimento humano, sou programadora master em neurolinguística, tenho certificação internacional em fatores, modelagem de fatores de sucesso, sou terapeuta, sou mentora. Sou especialista no desenvolvimento do comportamento resiliente pela Sociedade Brasileira de Resiliência. Sou pós-graduada em gestão de pessoas e pós-graduada em metodologias inovadoras com foco no aluno. Já fui gestora do Grupo Editorial Sinos, já estive como secretária de Educação do município de Morro Reuter, já trabalhei com educação infantil, com ensino fundamental, com ensino médio, ensino técnico. Hoy soy profesora de español, hablo casi todos os dias com muitas pessoas em espanhol, e, enfim, a minha vida é isso, é estudar, ler, me desenvolver, fazer altas análises, né, em relação à minha performance, momentos de muita introspecção, né, momentos bastante desafiadores que eu vivia já na minha vida, né? Algumas pessoas acho que acredito que não saibam, né? Eu tive um filho muito doente em 2019, teve câncer gravíssimo, estágio 4, já cheguei no hospital de estágio 4, na sequência eu tive o mesmo câncer, que não é genético, e em 6 dias depois do meu diagnóstico, eu tive um casamento de 20 anos, onde a pessoa me abandonou, doente, com um menino pós-transplantado, e eu sem um fio de cabelo na cabeça, já fazendo quimioterapia. Então, são momentos desafiadores como esse que a gente pode ou jogar a toalha e dizer eu desisto, né, da vida, ou é a partir desses momentos que a gente pode ainda ampliar muito mais o nosso perfil de generosidade, se sentir ainda muito mais capacitada para conseguir desenvolver pessoas. Hoje trabalho com prefeituras de todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente com professores e gestores da área da educação, dentro de uma linha de educação humanista, né, onde eu acredito que o ser humano, que o indivíduo é a essência de tudo, é o foco de tudo, é onde tudo acontece, né? Então é uma caminhada, é uma missão, né? E fico feliz que vocês estejam juntas aqui comigo para poder ampliar ainda mais essa percepção de vida e de mundo, para que um dia a gente possa dizer, uau, tudo está valendo a pena. E certamente vocês já podem dizer isso, indiferente do que aconteceu. Então, vamos para a nossa primeira parte, né, que é performance, né? Performance que até então nós achávamos, né, que uma pessoa que era uma performista, ela trabalhava 12, 14 horas por dia, ela conseguia bater todas as suas metas, tá? E superá-las certamente, mas o que acontecia muitas vezes? As pessoas entregavam o seu sangue para que pudessem performar. Elas entregavam a sua própria caminhada de vida, a sua história, vivia tudo em função de metas e relevantes, metas realmente que superassem de forma considerável a empresa, né? E muito dinheiro, muitas vezes a nossa meta era essa. Pois muito bem, gente. O que eu quero é que vocês hoje entendam que performar talvez não seja mais tudo isso. Performar está muito mais perto do equilíbrio de todas as nossas áreas da vida do que propriamente a meta apenas do trabalho. Porque o trabalho é uma das áreas da vida. O trabalho não são todas as áreas da vida. Então, houve uma ressignificação em relação a performar. Então, hoje, se vocês saírem daqui, e aí eu estou fazendo já uma recapitulação, se vocês saírem daqui hoje entendendo que a ansiedade ela é diminuída quando eu começo a verbalizar intencionalmente que o que realmente eu tenho na minha mão é o dia de hoje, e que no dia de hoje eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor dentro das minhas possibilidades, e vou ser grata por tudo aquilo que eu oferecer, dentro daquilo que eu consigo no dia de hoje, que performar
Está muito mais ampliado esse conceito e essa performance dentro de todas as nossas áreas de vida, e que muitas vezes eu não tenho nem conhecimento de todas essas áreas, e que a vida da gente não é só trabalho, a vida da gente também é trabalho. A gente vai começar a entender o que é realmente alta performance no ano de 2025. Olha o que os estudiosos dizem sobre isso. A definição mais moderna, a definição mais moderna de alta performance vai além da ideia antiga de trabalhar mais, produzir mais, ou alcançar resultados excepcionais a qualquer custo. Alguém me chamou? Fui eu. Eu acho que não tá passando os slides pra gente, porque a gente ainda tá na tua apresentação. Agora. Agora passou. Agora foi? Isso, Agora agora sim. passou. Os últimos 2 slides a gente não tinha visto. Esse e antes aqui acho que também chegou a acontecer isso. E bom, esse é só da performance. Mas enfim, não estava passando. Ah, legal. Mas quando eu não boto em tela cheia, vocês enxergam? Sim, a gente consegue ver. Só não realmente estava na tua apresentação, ali onde tu Ah, entendi. passou os teus, tá? Tá, porque ele tem um delay. Entendi. Ele tem um delay. Mas olha só, eu acho que eu não vou abrir a tela toda, porque esse delay daí não existe. Tá. Mas vocês conseguem enxergar se eu deixo a tela pequena? Eu acho, na verdade, que a gente nem conseguiu ver em tela cheia. Ah, entendi. Então tem delay mesmo. Então vou deixar em tela pequena. Tá. Tá? Então, muito bem. Muito obrigada. Qualquer coisa vocês me chamam, tá, gente? Porque eu não enxergo, tá? Eu tô só enxergando a minha tela. Tá? Então, isso que eu vinha falando, que hoje a alta performance não é correr mais, é correr melhor. Então, gente, por isso que quanto mais vocês se prepararem dentro desse autodesenvolvimento, dentro desse autoconhecimento, e não tem nada a ver com autoajuda. Autoajuda também já é outra coisa. Tá? O autoconhecimento é esses momentos de reflexão, aonde eu me coloco à disposição para pensar, para conhecer e entender, porque a gente tem poucas oportunidades no dia a dia para fazer isso. Então, olha só, a definição, vou repetir de novo, tá? A definição mais moderna de alta performance vai além da ideia antiga de trabalhar mais, produzir mais ou alcançar resultados excepcionais a qualquer custo. Esse a qualquer custo aqui, gente, é, para mim, a palavrinha-chave do nosso encontro. A qualquer custo, muitas vezes, quando eu estou lá com os profs, às vezes com 500 professores, 1.000 professores, 300 professores, 60 gestores, a qualquer custo é nem fazer xixi mais, para não perder tempo. É nem entender que a água faz parte do processo de vida. Eu trabalhei para um escritório de contabilidade que as pessoas comiam fast food na frente do computador na hora do meio-dia para não perder tempo. Sabe o que aconteceu? Uma crise excessiva de dores de cabeça nesse lugar. Então, não é a gente mais entregando sangue, é entregar inteligência e estratégia. É entregar o meu estado de presença. É entregar o meu estudo. É entregar o meu conhecimento e aprimorar. Mas se eu estou sempre no dia de amanhã ou sempre no dia de ontem, eu não vou conseguir entregar isso que eles estão falando de alta performance. A gente não vai conseguir entregar estado de presença. Por isso eu estou falando de verbalizar, mas, Cris, eu não consigo, é mais forte do que eu a robotização. Eu sei disso, a gente foi treinado para isso. Aí vem a tua respiração, nós vamos fazer exercício de respiração. E de verbalização, é dizer em voz alta, eu estou aqui e agora.
e eu vou entregar o melhor que eu posso agora. Tá? Hoje, a alta performance é entendida como a capacidade de manter níveis consistentes e sustentáveis de excelência, bem-estar e propósito. O que é excelência? É o hábito de fazer o meu melhor todos os dias. Sair da mediocridade. A excelência é estar fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje. É se conhecer mais, entender onde eu me perdi, saber quem eu sou e aplaudir a mim mesmo por ter a humildade de entender que eu preciso realmente, de novo, me achar. E aí eu vou me exemplificar para vocês, eu estudo isso aqui há mais de 25 anos, eu já me perdi inúmeras vezes. Bem-estar. E aí eu falei da água, falei do xixi, falei de uma alimentação saudável, falei de pessoas de pegar o solzinho, ir para academia, fazer uma atividade física. Mulher depois dos 30 não pode ficar se perguntando vou ou não vou para academia. Vai, as tuas pernas e a musculatura das tuas coxas que vão te dar um envelhecimento saudável. E propósito. O propósito é o quê? O meu serviço melhora a vida de quem? Se eu não tenho esta consciência de que o meu ofício melhora a vida de alguém, eu não tenho propósito, eu não enxergo propósito. E diria para vocês ali que o qualquer custo e propósito são as coisas mais importantes que vocês vão ouvir hoje da noite. A gente precisa ter propósitos. E aí é no singular, não é no singular, é no plural. Propósitos de cuidar das minhas flores, na mesma consistência, na mesma vida. Propósito de entregar hoje aqui dentro com vocês o meu melhor. O propósito de cuidar dos meus animaizinhos. O propósito de poder me associar à natureza. O propósito de entregar o meu segundo livro na sequência. O propósito de ser uma boa colega. O propósito de ser uma boa colaboradora. Por que eu boto no plural? Porque tem gente que se agarra num único propósito. Quando alguém tira esse propósito da vida da pessoa, a pessoa desmorona. É? Então, se acalmar, respirar. Uau! Dentro das minhas possibilidades, eu sei que eu estou entregando o meu melhor hoje. Porque amanhã será um novo dia. E ao dia de amanhã cabe o dia de amanhã. É? O que os estudiosos renomados definem como alta performance? Tá? Então, eu trouxe aqui um pouco da minha expertise de propósito, né, de performance, dentro de um modelo empírico. Trago também um pouquinho do conceito dentro de um estudo mais amplo, né, que não é correr mais, é correr melhor. Né? Quando a gente fala de performance, hoje a gente está falando de alinhamento, a gente está falando de consciência, está falando de consistência e não só apenas esforço. Né? A gente está falando, realmente, eu preciso estar mais presente no que eu estou fazendo para conseguir fazer melhor e ainda ter clareza do que é melhor. Né? Dentro dos atendimentos individuais, as pessoas dizem nas suas metas, ai, Cris, eu quero ser uma contadora melhor, exemplo, tá? E eu digo assim, tá, mas o que isso especificamente é melhor? Tem que ter consciência do que é esse melhor que eu estou me propondo. Vamos ver aqui o que eles estão nos dizendo aqui. Sócrates está dizendo o seguinte para nós. Alta performance, na visão de Sócrates, é a excelência de viver segundo a verdade de si mesmo, unindo autoconhecimento, virtude e coerência entre o que se pensa, se sente e se faz. O que a gente chama aqui de congruência. O que Sócrates entende como alta performance é ligado a autoconhecimento e coerência.
congruência entre o que eu penso, entre o que eu sinto e aí entre o que eu faço. Por isso eu preciso alinhar o quê? As minhas crenças. As crenças são todas as interpretações de mundo que eu fiz quando eu era pequena, quando eu era adolescente, e certamente na minha vida adulta isso continua, essas interpretações de mundo. Elas continuam, só que talvez não com a mesma intensidade do que quando nós éramos crianças. Tá? Então, aqui ele está pedindo autoconhecimento. Deixa eu ver aqui o que mais eu preparei aqui sobre Sócrates, tá? Para Sócrates ainda, tá? Todo alto desempenho começa com autoconhecimento. E, nossa, gente, como nós somos frágeis nesse sentido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei muitos anos na Fundação Evangélica, aqui em Novo Hamburgo. E eu trabalhei com a disciplina Desenvolvimento de Lideranças. Na minha primeira aula, 26 alunos. Pensei, uau, vou fazer a aula mais diferente que eu puder. Quero que eles estejam super motivados, né? E aí eu pedi para eles, anotem num papel 20 qualidades. Gente do céu, se eu tivesse dado uma prova, assim, a mais desafiadora sobre desenvolvimento humano dentro da área da administração, eu acho que eles tinham achado mais fácil. Teve gente chorando na aula. Não chegava em 3. E aí, como é que eu não vou me sentir fragilizada com qualquer comentário externo? Como é que eu não pego tudo para mim? Vou pegar tudo para mim, porque eu não me conheço, não sei quem eu sou. E aí? Entendem por que o autoconhecimento é tão relevante? E quando se disse isso, né? Há muito, muito tempo Sócrates falou isso. Ninguém pode agir com excelência se não sabe quem é, gente. E o que quer e por que faz o que faz. E o porquê faz o que faz é o propósito. Por que eu faço o que eu faço hoje? Podia fazer outra coisa. Não, aqui eu tenho realmente um propósito de vida. Uau, eu vou saber que essas pessoas vão dormir hoje de noite mais felizes por ser quem são. O propósito está muito ligado a ajudar o mundo a ser o que é. A ignorância, gente, segundo Sócrates, de si mesma leva decisões erradas a uma vida sem direção. E aí, quando vocês precisam tomar decisões, e essas decisões elas não foram as melhores, é porque os recursos internos estavam empobrecidos. Os recursos internos, e nesse material vocês vão ser contempladas com os recursos internos, é tudo aquilo que eu tenho para oferecer indiferente do momento. Por exemplo, se eu estou sobre um forte impacto de estresse, o que eu tenho para oferecer para aquele momento? O meu discernimento, a minha tranquilidade, a minha escuta, o meu equilíbrio, a minha respiração, a minha paciência, o meu estado de resiliência. Tá? Então, esses são os conhecimentos internos. Então, de novo, Sócrates, autoconhecimento e congruência entre o que pensa, sente e faz. Mário Sérgio Cortella, um dos meus preferidos, professor Mário Sérgio Cortella. O que ele diz sobre a questão da alta performance? Ele vai falar que alta performance, segundo Cortella, é alcançar resultados excepcionais de modo sustentável. Eu não vou terminar de ler, vou trazer um exemplo aqui. Um jogador de voleibol, tá? Eu fui jogador há muitos anos. O bom jogador não é aquele que faz de 10 partidas, 2 boas e as 8 ele... é um caos. Não. É aquele que faz 10 partidas de forma regular. Tá bom. Por quê? Porque ele sustenta a performance dele. Através de um trabalho alinhado com propósito claro, sustentado por valores éticos,
com aprendizado constante, disciplina, prazer no processo e construção de uma obra que faça sentido. Vocês não têm noção de como eu vou para empresas e trabalho com pessoas que chega domingo de noite e começam a ter, meu Deus, ataque, fobia, porque vai vir segunda-feira. Chega na segunda, às 8 horas da manhã, o cara tá rezando para chegar sexta, às 5 da tarde. Essa pessoa, primeiro, não está no lugar certo. Segundo, não tem propósito claro. E nenhum momento a pessoa está tendo prazer no seu processo. E, gente, vamos lá. Tem momentos, sim, que são mais desafiadores e que a gente pensa, uau, o que eu estou fazendo aqui? Mas essa hora de respirar. Eu estou aqui melhorando a minha vida e a vida de todos aqueles com os quais eu contribuo. A nossa prática ali está melhorando a vida de muita gente, dos nossos colegas, a nossa e de todos que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa subir um degrau de consciência sobre aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, Sócrates fala de autoconhecimento e congruência. Mário Sérgio Cortella fala sobre sustentabilidade, fala de um propósito claro, fala de uma construção de uma obra que faça sentido. Quem não tem sentido no que faz vai ter uma vida sem sentido. E, puxa vida, nós somos 7 bilhões de seres humanos, né, gente? Não tem como sair desse lugar chamado vida sem ter algo que realmente nos faça sentido. E para isso, graças a Deus, a gente tem aí diversas experiências para viver. Né? O que ele ainda fala, para complementar, alta performance tem esse caráter de construção contínua, de deixar algo que vale para além dos ganhos passageiros. É preciso buscar, de forma cotidiana, fazer por prazer também, e não um trabalho mecânico. Ele critica muito o trabalho mecânico. Para ele, a performance ela não está dissociada da integridade, honestidade, humildade intelectual. Fazer bem, mas fazendo bem também no como, com as relações. E aí eu vou trazer também uma palavra aqui chamada integridade, que muitas pessoas dizem, né? Ah, eu sou íntegro, bacana, tu é íntegro. Para nós, dentro da programação neurolinguística, que foi uma das áreas que eu mais atuei, a integridade, ela está associada a eu viver com 48 anos, de acordo com 48 anos, me reconhecer como 48 anos. Eu estou usando o número, tá? Mas é ter atitudes de maturidade de uma pessoa que tem 48 anos. É como se todas aquelas criancinhas e aquelas adolescentes que estão aqui, realmente, elas cresceram e elas se integraram a uma pessoa que vive o dia de hoje. Porque quando eu mantenho uma birra constante, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, ou quando tudo me ofende, quando tudo me agride, quem é que tem esse perfil? São as crianças, são os adolescentes, que ainda não tiveram a oportunidade de crescer dentro da gente. E é desafiador isso aqui que eu estou falando. Mas aí, nesse momento, generosamente, a gente pede para essa criança que está dentro da gente, e esse adolescente, ou essa jovem mulher, vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Será que não está na hora da gente agir com mais flexibilidade, com mais tranquilidade? Ah, eu já estou aqui nos meus 48 anos, já vivi tantas coisas. Será que realmente talvez eu esteja, às vezes, superestimando algum comentário, levando muito para o meu pessoal? Mas não é. Bater um papo com essas crianças, com esses adolescentes que estão dentro da gente. E não criticar essas crianças, eles adolescentes. Eles não tiveram a oportunidade de crescer ainda. Mas vocês, na idade de vocês, podem promover esse crescimento internamente para eles. Ou para elas que estão dentro de vocês. E abraçar essa criança, abraçar esse adolescente, porque ele também é tu. Ele também é tu. Inseguro, com medo, ansioso, medo de perder, né?
até medo de ganhar. Às vezes a gente tem muito mais, às vezes, do que de perder. Certo? Então, vamos olhando para tudo isso com carinho, com atenção, né? O que está encaixando aí na minha vida, o que não está encaixando, como é que eu posso ruminar essa informação que está sendo passada e transformar em conhecimento. Eu gosto muito da palavra ruminar. Eu fiz magistério, eu tinha uma professora chamada Gertrudes, e eu acho que o ouvido dela seguidamente fica coçando e quentinho, porque a professora Gertrudes é que nos ensinou, uma turma grande de professoras, a ruminar. A vaca rumina, né? O que a vaca faz? Ela pega o alimento, né? Ela enfim, mastiga, vai para o estômago, do estômago volta o alimento de novo, ela rumina. Então, essa é a proposta, de que vocês olhem para esse conhecimento que está aí, ruminem, vão digerindo, volta, vem, volta, para ver o que realmente serve para cada uma, e que vocês vão transformar, né? Porque no momento que vocês ruminam, vocês transformam num alimento fértil para cada uma, dentro da realidade de cada uma. Olha só. O que o Daniel Goleman, e daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho, tá? Uns 15 minutinhos. O que o Daniel Goleman... O Daniel Goleman, gente, foi meu professor na PUC. Ele, para mim, ele é o cara, hoje, da inteligência emocional, tá? Ele há muitos anos vem falando sobre inteligência emocional. E olha o que ele fala aqui, ó. Alta performance é o resultado da integração entre competência técnica, capacidade cognitiva e inteligência emocional. Especialmente o autoconhecimento, a autorregulação, a empatia e as habilidades sociais. Uau, gente! Se a gente pegasse só essa fala do Daniel Goleman aqui, só esse conceito, a gente passa uma semana inteira, todas as noites, falando sobre. Né? Porque o que ele está falando? Cris, tu precisa ter conhecimento sobre o que tu está te propondo a falar. Precisa ter essa competência técnica, tu tem que ter essa parte pedagógica, tu tem que ter esse feeling de perceber o processo de aprendizagem, tu tem que ter essa capacidade cognitiva de fazer as tuas leituras, digerir o conhecimento, reescrever ele novamente, e inteligência emocional. Se alguém me questionar, né, e me desafiar, eu preciso estar tranquila, né, regulando a minha emoção para conseguir dar conta do exercício de ser professora. E sabendo dos meus recursos internos, pensando em autoconhecimento. E aqui, gente, tu vê como eu não sublinhei isso aqui, mas agora eu vou sublinhar. Ó. O que parece que está precisando aqui nesse grupo, especialmente, é a autorregulação. Se eu estou sobre um forte movimento de estresse, ansiedade, como é que eu vou fazer a minha autorregulação? Como é que eu vou voltar, ou nem vou sair do meu equilíbrio? A respiração é uma. Para mim, é uma das mais importantes e fundamentais. A autorregulação. Eu trabalhei com um grupo, quando eu fui fazer a respiração, esse povo se engasgou. A respiração era tão curta, tão curta, tão curta, que ampliar a respiração de forma, né, a trazer amplitude para a respiração, era super desafiador. Ou seja, estava todo mundo no limiar do estresse sempre. Então, a autorregulação aqui está sendo um grande movimento de autoconhecimento. Por quê? Porque o estresse não vai deixar de existir. Ele vai acontecer. A pressão também não vai deixar de existir. Ela vai continuar acontecendo. Agora, a autorregulação é que vai me dar o cerne de qualidade para conseguir, enfim, me blindar, ou processar, digerir os momentos desafiadores. Né? A nossa empatia e as habilidades sociais. A empatia, que é uma das vitaminas do estado de resiliência. E as habilidades sociais. Entre elas, eu diria, pessoas que sabem pedir ajuda vivem muito mais. Pessoas que têm um bom relacionamento dentro das suas organizações e até mesmo dentro dos seus lares, vão conseguir viver muito melhor.
vão conseguir performar muito melhor. Mas aí, gente, vamos fazer um comentário. Nós somos só meninas aqui, todas aqui nasceram na época da heroína. Nós, mulheres, precisamos dar conta de tudo. Porque isso é status. Estar estressada, inclusive, é status. Não tem nada de status nisso. Isso é uma epidemia de doença. Viver sobre um estresse constante. Tá? Então, se nós pensarmos aqui no Daniel Goleman, nós precisamos olhar nossa competência técnica, nossa capacidade cognitiva, que todas têm, por isso estão onde estão. E aqui, em especial, vocês vão olhar para a inteligência emocional, para o autoconhecimento, a autorregulação, a empatia e as habilidades sociais. Leandro Carnal, o que ele fala sobre alta performance? Ele, em especial, não tem um conceito elaborado, né, como Daniel Goleman tem. Leandro Carnal, a gente foi juntando aqui, dentro das leituras, o que ele se propõe em relação à alta performance. E eu busquei brasileiros, tá? Porque eu acho que a gente precisa valorizar esse povo, que eu tenho a oportunidade de estar eventualmente com eles, e eles têm muita coisa bacana para nos ensinar também, tá? Alta performance é o desempenho destacado, consistente ao longo do tempo, que se apoia em coragem para agir, apesar das incertezas, aprendizado constante. Nós somos hoje, gente, e se acostumem com a ideia, aprendizes constante. Aquilo que eu falei lá no início da minha fala, ninguém mais vai dar palestra para vocês, cursos, workshops, e vai se sentir na cadeira da verdade. Isso não tem mais. A todo momento nós estamos refinando também o nosso conhecimento. Certo? Então, é um aprendizado constante. Propósito, claro. De novo, tem propósito aqui, ó. Integridade, ética, autonomia pessoal e cuidado com o equilíbrio psicológico. Então, de novo, a gente está falando que a alta performance é integridade, né? A gente está falando que é um desempenho com coragem, a gente está falando de consistência, nós estamos falando de propósito, nós estamos falando de equilíbrio. Só que também o equilíbrio, para ele acontecer, eu preciso conhecer meu estado de resiliência. Tá? O estado de resiliência. Vocês vão aprender aqui como vocês vão deixar as vitaminas do estado de resiliência, deixar os bracinhos de vocês, ó, fortes emocionalmente. Né? Vou ainda ressaltar o que o Leandro Carnal disse. Ele valoriza que a busca por resultados não sacrifique o bem-estar, porque desempenho de alto nível que leva ao esgotamento não é sustentável. Então, vocês imaginem que vocês estão buscando um alto nível de desempenho, condicionadas à ansiedade diária, condicionada ao estresse diário, condicionada ao medo diário, vocês não vão aguentar. Vocês vão adoecer. Por quê? Pelo excesso de cortisol. Cortisol incha o ser humano. O cortisol se eu der uma colherinha de cortisol, uma colherinha de chá para alguma de vocês, eu mato vocês. Então, o cortisol, ele precisa ser equilibrado e usar o estresse quando efetivamente nós estamos em perigo. Porque essa é a intenção do estresse na nossa vida. Imaginem, há 10 mil anos atrás, lá na época da caverna, né, as pessoas saíam para caçar. E aí, por que elas liberavam cortisol? Quando elas estavam em perigo. Imaginem que um tigre veio para cima de vocês e vocês estão lá colhendo frutinhas para levar para dentro da caverna, para os filhotinhos de vocês. E aí, o que acontecia? O cortisol vem para quê? Para que esse tigre me morda e me largue. Por quê? Porque é muito ruim esse gosto de cortisol. O cortisol faz o coração acelerar, liberar adrenalina. Para quê? Para eu correr mais rápido.
automaticamente o cortisol nos ajuda a fazer com que o nosso intestino, tudo que tiver ali, seja liberado para que eu possa caminhar mais rápido e levar minhas frutinhas lá para dentro da caverna, para fugir do leão. Mas tem gente que está nesse esquema ainda. Está fugindo do leão. Né? Então, qual é a necessidade de nós jogarmos esse cortisol diariamente para dentro do nosso corpo? Dá dor de barriga, né? Dá problema de intestino, hipertensão, burnout, e tantas outras coisas. E muito mais pelos nossos pensamentos do que propriamente o meio externo nos cobra. É muito mais por esse alto grau de exigência que foi dito para nós que a gente não podia errar. Quando errava, tinha que entrar de castigo. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Mas por isso que nosso país é um dos mais empreendedores, mas também o que mais fecha empresas. Por quê? Porque a gente não consegue administrar o erro. A gente não se experimenta dentro do erro. A gente em nenhum momento se coloca dentro de um laboratório para entender que o erro faz parte do acerto. Ah, mas Cris, dentro da minha empresa eu não posso errar. Eu acredito que sim. Então, te prepara mais para ser proativo e nessa proatividade o erro ser a exceção e não a regra. Porque ele vai acontecer. Em menor ou maior proporção ele vai acontecer. E aí a gente tem que ser ágil, porque a gente tem os recursos internos bem elaborados, e aí a gente consegue dar conta disso. Professor Clóvis de Barros, daqui a pouco nós já vamos para vocês. Daqui a pouco eu já vou aí para vocês. Professor Clóvis de Barros Filho. Segundo Clóvis de Barros Filho, é viver e agir com excelência a alta performance. Olha ali, ó, conhecendo-se, aplicando disciplina, trabalhando com propósito e valores, de modo ético, superando a si mesmo, não apenas para resultados externos, mas para um desabrochar interior, servindo os outros, encontrando alegria naquilo que se é e se faz. Ah, eu amo ele. É lindo isso, gente. Mais lindo ainda se a gente conseguir botar um pouquinho disso aqui em prática. Se conhecendo, trabalhando com propósito e desabrochando o próprio interior. Uau, quantas coisas novas eu descobri hoje. Uau, eu consegui fazer aquele relatório. Uau, na minha produtividade de qualidade, olha aí, ó, impecável meu trabalho, palmas para mim. Ah, que bacana. A gente tem medo até de se elogiar, gente. Porque a gente vai se achar, mas a ideia é que vocês se achem mesmo. Porque gente com pena de si mesmo, nós já estamos cheios de gente. Né? Então, olha só, quantas coisas incríveis esses nossos caríssimos estudiosos, diários, né, doutores, pós-doutores, nos trouxeram sobre alta performance. E aí a pergunta que não quer calar. O que tem em comum todos esses conceitos? Agora eu volto para vocês. Tá todo mundo bem? O que tem em comum todos esses conceitos aqui? Para vocês que vão me ajudar. Talvez porque fala, todos eles citam sobre nós, sobre como agir, como desempenhar, como destacar, como reconhecer, como equilibrar, né? Esse é o meu entendimento. É a inteligência emocional, é o autoconhecimento, a autorregulação. Essa autorregulação aqui, eu até coloquei em negrito aqui, porque aconteceu já algumas situações assim,
de desafio, né? E como eu reagi diante do desafio. Já tive apresentações, e aí tu citou ali sobre o estar ensinando e ser desafiada de alguém te perguntar, né, alguma coisa, e se tu não souber a resposta, o que tu vai fazer? Como tu vai reagir? E isso aconteceu tem umas 2, 3 semanas no trabalho, uma apresentação, e o medo, a ansiedade, e era um grupo de estudos, e chegou em mim esse embate, no momento que eu recebi um questionamento e eu não tinha a resposta desse questionamento. Então, eu fiquei me perguntando agora, e eu vou perguntar para a pessoa, como que eu reagi diante disso? Naquele momento, a única coisa que eu pensava, eu tenho que manter a calma e tenho que demonstrar segurança diante da minha insegurança, e colocar, olha, não tenho a resposta no momento, mas eu vou buscar a resposta, eu vou te trazer a resposta do que você está me questionando. Isso foi o que eu aprendi ao longo do tempo, assim, não apenas dizer, eu não sei, é dizer, olha, não tenho a resposta agora, mas eu vou buscar essa resposta para te dar. Uhum. Eu achei bem interessante tudo isso daqui. Né? Bom. Nathani, obrigada, Carolina, muito bom. Não estou te ouvindo. Ouvem? Uhum. Desculpa. Coloquei aqui no Viva Voz e aí ficou sem o fone. Queria fazer uma complementação na fala que a Carol colocou agora, que eu achei muito pertinente, eu acho muito importante essa questão de não termos resposta para tudo. E isso foi uma construção que, perante a mim, após o meu momento de entrada na Effect, foi uma construção de pensamento e trocar esse olhar. Porque nós, como a Cris bem comentou, né, nós viemos de uma sociedade onde que temos que saber tudo, dar conta de tudo, saber de tudo. Mas, na verdade, não, e não tem problema a gente não saber. Diante de um cliente, por exemplo, se ele vir nos questionar algo e não é da tua alçada, ou daqui a pouco tu não chegou por esse momento ainda, né? Por esse desafio, ou tu não tem esse conhecimento ainda, daqui a pouco é algo mais avançado, tá tudo certo não saber responder. Mas eu acho que nós, como os humanos, sempre temos que desenvolver o interesse de busca, de estudo, e mencionar para ele, olha, não sei exatamente a resposta para este assunto, mas vou pesquisar ou vou ver com quem sabe. Então, realmente mencionar para ele e deixar claro. E eu tinha um pouco de preconceito, né, em falar isso no início, até eu falar a primeira vez para um cliente que eu não sabia. Uhum. E a resposta dele que foi tudo certo. Então, beleza, tranquilo, verifica ali, depois me dá um retorno. E até mesmo o próprio dono da empresa, se tu perguntar alguma coisa muito avançada da empresa dele, que ele tem hoje 1.000 funcionários e cada um tá designado a uma situação, ele também não vai saber te dar uma resposta, né? Então, acho que é bem tranquilo essa questão da gente ter esse interesse, sim, depois de buscar a resposta, né? Mas levar um pouco as coisas mais leves, assim, mais tranquilas e tirar essa pressão da gente ter que saber tudo, né? Porque realmente é um fardo muito grande. Uhum. Perfeito. O que mais tem de parecido, ou que associações vocês fizeram em relação a esses autores sobre alta performance? O que tem de comum, Karine, Gesiele, o que tem de comum para vocês? Quando vocês escutaram esses conceitos, Samara, Eliasa, Daiane, Manuela? Eu posso falar.
Eu acredito que eu até fiz umas anotações. Em todas as anotações, em todas as situações, eles querem dizer para nós que nós devemos ter uma melhoria contínua. Isso que eu entendo. Porque tá certo que a gente pode errar, tá certo que a gente pode não saber do assunto, tá certo que a gente não domina o assunto, nunca teve conhecimento sobre o assunto, mas a gente precisa melhorar, e eu entendo que não só o fato de ter o conhecimento, mas também o fato de melhorar como pessoa. Eu estou focando muito na parte que fala sobre a questão da cobrança, da autorregulação com nós mesmos, porque além de melhorar o conhecimento, a questão profissional, a gente também tem que melhorar a questão pessoal de nós. Então, eu acredito que o que eu encontrei de comum entre esses autores foram a questão da melhoria contínua. Uhum. E de uma forma íntegra, né, Daiane? Esse profissional e pessoal é a integridade, que vai fazendo com que a gente avance, né? Que a gente amadureça, que a gente cresça nesses aspectos, porque eles são sistêmicos, a gente não tem como avançar num lado e não avançar no outro, a gente vai crescendo junto, né? Muito bom. Sim, obrigada. Quem mais? Mais alguém? Eu acho que muitas vezes a gente é o nosso maior crítico, na verdade, né? A gente tem um sabotador dentro da gente, né? Que fica desmerecendo, desvalidando aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conquista, né? E às vezes eu consigo comparar a minha reação diante de uma situação exposta por outra pessoa. Por exemplo, algum colega vem e comenta comigo, bah, olha só, aqui eu errei, olha só, nossa, como eu fui boba de não ter visto isso aqui antes, e como é que é a minha reação? Não, isso é tranquilo, normal, isso acontece, faz parte, né? Uhum. É errando que se aprende, enfim, né? Bola pra frente. E quando acontece com a gente, quando é a gente que falha em algumas coisas, como a gente maximiza esse erro, né? A gente se martiriza de uma forma absurda. E por que que com a gente exagera na crítica, exagera nesse martírio todo, e com os outros a gente sempre tem uma colher de chá e segue a vida, né? Então, eu falo por Patrícia, mim deixa eu que... só aproveitar essa tua fala maravilhosa. Por que tu acredita que, ao invés de tu ter essa mesma gentileza com os outros, tu não tem contigo? Por que que Aí tu, que tá. mas Aí é que o tá. que que tu acredita? Hã? O que que tu acredita que isso, por que que isso acontece? Talvez a exigência de estar certa, de saber, porque, por exemplo, assim, essa questão que as gurias comentaram, né, de alguma pessoa vir perguntar algo pra gente e a gente não saber. E tá tudo bem mesmo, eu tenho consciência disso. Mas se alguém vir me perguntar algo e eu não saber, internamente a minha voz interna, o meu sabotador vai dizer, ah, mas tu deveria saber isso. Mas Ah, quem é mas essa voz? o meu eu interior. Quem é essa pessoa que está aí falando para ti que tu não pode errar? Eu mesma? E quem é que sempre te disse isso? Eu mesma me digo isso, acho que desde sempre, né? E alguém te cobrou sempre esse acerto? Como? Alguém sempre te cobrou para que tu acertasse? Não, Nenhuma professora, não, né? Mãe? não. Mas é que é uma construção, tipo assim, em tempo de colégio, por exemplo, eu sempre tive facilidade nas aulas, enfim, sempre me destacava, enfim, por ter nota boa, enfim, mas nunca porque alguém me cobrava, era uma coisa minha, eu gostava de estudar, enfim, me dedicava àquilo, né? E tu era Mas... reconhecida por isso? Oi? Tu era reconhecida por isso? As pessoas te elogiavam porque tu tinha essa postura de aluna? Os professores normalmente me elogiavam na época de boletim, né? E como tu te sentia? Me sentia bem, né? É sempre bom receber elogio. E aí, quando tu erra, tu recebe elogio? Não? E o que que tu gosta de receber? Acho que todo mundo gosta de receber um elogio, né? E até acho que é interessante como é simples, né? É simples, mas é raro a pessoa reconhecer o teu esforço, né? Tipo,
tu te propõe a fazer alguma coisa e tu não fez com excelência. E, Patrícia, posso só te que... fazer mais uma pergunta? Desculpa claro. te interrompendo, mas tu tá deixando toda hora picando para mim. Isso é maravilhoso. Vou ficar quieta. E aí, Patrícia, a minha pergunta é, quando tu erra, tu deixa de ser tu mesma? Não. Então, por que tanta culpa em errar? Pois é, aí é que tá, é algo que eu quero melhorar. Uhum. Eu quero mesmo, de verdade. Tipo assim, eu quero ser uma pessoa que seja mais gentil comigo mesmo, assim como eu sou com os outros. Uhum. E que eu acho que eu tenho que evoluir muito na questão da inteligência emocional. Eu estava comentando hoje com uma colega que eu tenho consciência das minhas qualidades técnicas, falando profissionalmente, né? Mas eu sei também onde eu sou boa e onde que eu não sou. Aonde que eu me garanto e onde que eu não me garanto, onde que eu tenho que melhorar, onde que eu tenho que me desenvolver. Mas uma coisa que eu tenho consciência que, fora da questão profissional, é a questão da inteligência emocional, né? Uhum. A ter esse manejo, de um modo geral, de um todo, que envolve estar numa empresa, ou em casa, ou com amigos, enfim. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que é uma coisa que, eu tenho certeza, na verdade, que é algo que eu preciso com certeza melhorar e desenvolver. Legal. Mas, enfim, complementando o que eu estava falando, todo mundo gosta de receber o elogio, né? Por mais que a gente não fez 100% ou não chegou em primeiro, a gente se dedicou, né? E às vezes até um colega dizer para ti, nossa, como eu gostei disso aqui, como foi legal, enfim, isso faz um bem pra gente. Acho que todo mundo, a gente não tem noção de como isso faz bem pra gente, né? Uhum. E como é importante a gente também dar pros outros isso, né? E muitas vezes a gente não dá. A gente pensa, nossa, olha só como ela fala bem, como ela faz um trabalho bom, mas a gente não fala, a gente só pensa pra gente. Eu acho que a gente tem que naturalizar o elogio. Porque às vezes as pessoas acham que tu tá querendo puxar o saco, enfim, mas muitas vezes não é algo real, é algo sincero, né? Então, eu acho que quando é algo genuíno, a gente tem que fazer, assim como a gente gosta de receber, todo mundo gosta, então a gente também começa pela gente muitas vezes, né? Uhum. Muito bom, Patrícia. E obrigado pela tua generosidade de ter deixado fazer esse bate-bola aí. Ai, Eu acho que um dos pontos que tu queria chegar ali também, fazendo as perguntas para a Patrícia, é que eu gosto de receber elogio, mas, querendo ou não, no fundo, é um pouco de pressão, né? Que a gente sempre sentiu em relação a demonstrar que a gente sabe a pressão da sociedade, de a gente sempre ter uma resposta para tudo e sempre tentar ser o melhor, mas às vezes não é nenhuma coisa que eu tô me cobrando, é como a gente foi ensinado a ser, né? Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso aprender, eu preciso estar sempre pronta para aquela situação, e não é talvez uma cobrança nossa, é como a gente aprendeu a ser, né? Exatamente. Muito bom. Então, olha só, muito boas as contribuições de vocês. Como é que vocês estão ali, Gesiele e Karine? Tudo bem. Tudo bem? O que foi para vocês, dentro daqueles conceitos ali que a gente trouxe, o que mais chamou a atenção de vocês e que ficou parecido uma coisa com a outra sobre alta performance? Me chamou a atenção naquela parte que estava falando sobre. Agora eu não lembro como é que estava escrito, mas tipo assim, que era gostar do que faz, entende? Uhum. Eu vou dar um exemplo na minha parte profissional ali. Eu gostava muito do meu trabalho, desde o início, foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Mas a partir do momento que começaram a me cobrar demais, a botar muita pressão, começou a ser uma coisa forçada. Então, eu comecei a perder totalmente o prazer de estar ali, de estar contribuindo por conta dessa pressão demais. E até por conta de eu ser, digamos, uma das mais velhas no setor, eu era mais cobrada. Aham. Entende? Então, foi essa parte que eu achei esse que me chamou mais atenção. Legal. De que tem que ter prazer no que se faz. Sim. Uhum. Muito bem. Então, olha só, muito bom. Então, o que a gente precisa ficar claro nesse primeiro momento, tá? Que a alta performance não tem a ver com quantidade de trabalho, mas sim a qualidade do trabalho. Importante ainda dizer sobre alta performance
que a gente não está mais falando de uma área específica. A gente está falando do bem-estar, a gente está falando da nossa segurança psicológica, a gente está falando da cognição, a gente está falando da nossa capacidade técnica, a gente está falando sobre a vida de uma forma sistêmica. E quando a gente consegue encaixar tudo isso, quando se tem um propósito, se vocês olharem todos os 5, todos eles falam sobre propósito. Propósito é eu ter clareza de que o meu trabalho faz sentido para mim e para todos aqueles os quais eu sirvo. Se isso não acontece de forma consciente, vocês estão vivendo um momento de robotização, automatização do trabalho. A maioria das pessoas vivem nesse circuito. A maioria vive, a maioria, eu estou falando 99,9%. São poucas as pessoas que realmente tomaram consciência de que elas vão trabalhar naquilo que elas realmente se satisfazem, porque aí todo o resto que vocês vão olhar hoje de noite vai fechar de uma forma sistêmica. E lembrem, a integridade é isso, é pegar as crianças, pegar os adolescentes que moram dentro da gente, conversar com essas crianças e com esses adolescentes e dizer, cara, tá na hora de crescer. E eu te acolho, mas eu preciso realmente ter meus 48 anos, onde todos cresceram dentro de mim e ter as minhas atitudes maduras e flexíveis, tá? Então, isso é alta performance. Hoje, então eu trouxe vários autores, trouxe um pouquinho das experiências, para quê? Para que a gente possa complementar com o estado de resiliência e aí sim avaliar como está hoje a alta performance de cada uma, tá? Olha só, agora é 20h45. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês, para a gente fazer um xixizinho, pegar uma aguinha, um cafezinho, enfim, uma frutinha, o que quiser, dar uma espichada no corpo, aí a gente volta para trabalhar o estado de resiliência e a roda da vida. Tá legal? Certo? Já voltamos aí. Beleza. Retificações de obrigações